E aí, cara, tudo de boa, tudo tranquilo? Vamos continuar então a nossa aula de ácidos e bases nível ITA, fechou? Última aula aí a gente viu um pouco de ressonância, um pouco de hibridização, de mecanismos. Vamos continuar então, vamos continuar. Que ninguém tem facilidade no conteúdo difícil, né? Fechou. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho agora de raio atômico, tá? Vamos falar um pouquinho de raio atômico. E se eu te solto a pergunta, antes eu perguntei do ácido nítrico e nitroso, agora eu vou te perguntar assim: quem é mais ácido? Quem é mais ácido? HI ou HF? Tá? Quem é mais ácido? HI ou HF? Por quê? Tá? Olha só, vamos desenhar aqui uma coisa. Vou te falar o seguinte: eu sei que o raio do iodo é maior do que o raio do flúor. Eu sei disso. O que isso significa? O que isso significa? Tá? E eu sei que eletronegatividade do flúor é maior do que a do iodo. Bem maior. Tá? O flúor é o elemento mais eletronegativo. Tá? Quais são as armas que eu tenho que usar para justificar e responder essa pergunta? São essas duas: raio atômico e eletronegatividade. Tá? Qual que é a sacada? Imagina o seguinte: eu tenho aqui um átomo de hidrogênio, tá? E tenho aqui um átomo de flúor. Aqui, né? Um átomo de flúor. E aí depois eu tenho aqui um átomo de hidrogênio e um átomo de iodo. Tá? Analise essas duas situações. Quem desses dois átomos aqui tem uma capacidade melhor de armazenar elétrons livres? Quem consegue armazenar essa quantidade de elétrons com maior facilidade? Tá? Tu pode pensar que é o flúor, porque ele tem um tamanho menor e assim ele consegue distribuir melhor, quem sabe? Não. Não. Olha só, é o iodo, tá? O iodo, por mais que ele tenha um raio atômico maior, ele tem mais possibilidades de distribuir a densidade eletrônica, tá? Ele não fica tão restrito, ele não fica tão preso assim como o flúor fica, tá? O iodo consegue, por exemplo, armazenar, sei lá, uma quantidade aqui e outra aqui e outra aqui e outra aqui, outra aqui, outra aqui. Ele consegue armazenar. O flúor, cara, se ele armazena um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, ele já deu, feito. Não tem mais como armazenar, entendeu? Não cabe mais nada ali. Senão ele vai explodir. O iodo não. O iodo consegue armazenar mais, tá? Então, esse é o primeiro argumento que a gente tem. O iodo armazena melhor e distribui melhor a densidade eletrônica, tá? E o que a gente viu? Que quem é mais estável, entre aspas, quem consegue distribuir melhor a sua densidade eletrônica, acaba sendo mais ácido, tá? E outra coisa, o iodo ele é menos eletronegativo que o flúor, tá? O flúor é uma merda fazer reação com ele, é uma merda, porque ele é muito eletronegativo, muito. Então assim, primeiro que tu gasta muita energia para fazer, e quando tu faz, ele já tenta voltar de novo a fazer a ligação, porque ele é muito eletronegativo. Então ele sempre quer fazer a reação inversa. E olha o que a gente falou antes. Ó, quem quer fazer a reação inversa, aqui muitas vezes, quem faz a reação inversa não é tão ácido.
Agora, quando tem uma base conjugada mais estável, que não quer fazer a reação inversa, aqui acaba sendo mais ácido, tá? Então a gente chega à conclusão que o HI é mais ácido do que o HF. Por esses dois motivos, tá? Basicamente isso, tá bem? Beleza. Um outro argumento que a gente pode usar para justificar a acidez. Para ácidos inorgânicos, principalmente, né? A gente pode usar geometria molecular. Geometria molecular. Não precisa, tá? Mas tu pode usar molecular. E ressonância, mais uma vez. Ressonância. Compara a acidez para mim do flúor, do boro BF3, né? Esse aqui, tá? Ou do boro com 3 cloros. Como é que tu vai saber? Tá? Presta atenção. Aqui o boro, nos dois casos, ele é o polo positivo, certo? Em uma reação, ele provavelmente seria atacado por alguém. Beleza, mas em qual dessas situações, ele seria atacado mais facilmente? No primeiro, no BF3. Por quê? Porque o flúor, como a gente falou agora, ele é muito eletronegativo. E ele é mais eletronegativo que o cloro. Então ele acaba deixando o boro muito mais deficiente em elétrons, muito mais fodido de elétrons. Então ele consegue ser atacado mais facilmente no primeiro caso do que no segundo. Entendeu? Então o BF3 aceitaria melhor esses elétrons livres. Portanto, ele é mais ácido. Tá? A gente pode falar que a presença de elementos eletronegativos torna o composto mais ácido. A gente pode falar isso, tá? Mas agora quando tu vai comparar esse tipo de caso aqui, tu tem que levar outras coisas em consideração. Tá bem? Beleza. Vamos pegar um outro exemplo. Fazer uma pergunta, né? Que a gente sabe. Por que que os ácidos carboxílicos, são ácidos? Né? Tá no nome. Cara, a gente pode ter 3 argumentos para isso. Primeiro, elementos eletronegativos. Negativos. Segundo, menor distância entre entre os elementos eletronegativos e a carboxila. E menor cadeia carbônica. Tá? Aqui a pergunta eu fiz errado, né? Porque os ácidos carboxílicos são ácidos? Não, eu vou falar aqui, ó. O que aumenta a acidez dos ácidos carboxílicos? Tá? Pode ser. O que é o grupo do ácido carboxílico, né? Para tu que não lembra. É um carbono, dupla O e um OH. Por que que ele é ácido, por definição? Cara, porque esse carbono aqui do meio, ele tá muito fodido de elétrons. Tem um oxigênio puxando pra caralho aqui e outro oxigênio puxando pra caralho aqui embaixo. Ele acaba ficando muito positivo. Então ele facilmente é atacado. E quem é atacado, quem aceita o par de elétrons, é um ácido. Tá?
Beleza? Então, se eu fosse comparar ácidos carboxílicos, tá? Se eu tenho aqui, por exemplo, um O ligado aqui a um carbono, um H, isso já foi questão do ITA, inclusive. Esse aqui, esse aqui, e esse aqui. Quem é mais ácido aqui e por quê? Vamos ver. Deixa eu só abrir um espacinho aqui. Aí, fechou. Tá? Quem é mais ácido aqui e por quê? Vamos analisar. O que a gente acabou de ver? Cara, quando tem presença de elementos eletronegativos na cadeia, eles acabam deixando o carbono do ácido carboxílico aqui muito fodido de elétrons. Então ele é atacado mais facilmente, tá? Então assim, o hidrogênio cai fora, né? O hidrogênio nem interfere direito aqui nesse carbono. Agora, flúor e cloro. Quem que deixa esse carbono aqui da carboxila mais fodido? É o flúor. O flúor é mais eletronegativo. Então esse cara aqui vai ficar mais positivo do que esse daqui. Tá? Esse é o primeiro ponto. Assim, tendo isso em vista, a gente pode já falar isso, tá? E como é que a gente coloca a ressonância nesse negócio? Como é que a gente coloca a ressonância? Olha só. Se eu for escrever esse composto do flúor, aqui. Tá? Escrevi ele aqui. Vamos supor que a gente vai reagir ele com alguma coisa e ele vai soltar um H+, tá? Vai ser atacado aqui e tal. Beleza, vai soltar um H+, vai soltar esse H aqui, tá? Soltou o H+, aqui vai ficar o O-, mais o H+, tá? Olha só o que pode acontecer aqui. Isso é um dos motivos pelos quais o ácido carboxílico é muito ácido. Ele consegue fazer ressonância. Olha só. Esse menos vem para cá e essa ligação vem para cá. Ele faz ressonância. Agora, se eu troco esses flúors por cloro, tu acha que a ressonância vai ser melhor ou vai ser pior? Vai ser pior. Porque agora o carbono não está tão negativo assim, não está tão positivo assim, tá? Mas mesmo assim, ele consegue fazer ressonância. Tá bem? Então aqui a gente tem os nossos motivos pelos quais um ácido carboxílico é ácido, né? Assim, ó. Uma coisa leva a outra. Olha só, eu tenho mais eletronegatividade. Aqui no caso do flúor, né? Eu tenho mais ressonância, uma ressonância melhor. Eu tenho mais estabilidade por conta dessa ressonância. Eu tenho mais distribuição da densidade eletrônica. Logo, eu tenho mais acidez. Fechou? Uma coisa que tu tem que te ligar também. Muitas vezes aparece isso aqui. Tu tem que saber que quando tu vai estudar equilíbrio químico, tu tem a constante de acidez, né? Que é a Ka. Esse é o nome. Agora, ele pode te dar o pKa. pKa. Que é a nossa medida de acidez. Tu tem que te ligar o seguinte, que esse P que eles colocam antes é menos log. Tá? Então,
tu pode falar o seguinte, comparando pKa com acidez, a gente fala o seguinte, quanto maior o pKa, menor é a acidez. Se não tivesse o P, seria assim. Mas como tem o P, é o contrário. Porque o P é um fator negativo, né? Então, beleza. Se eu fosse organizar o pKa desses caras aqui, eu até tenho os valores aqui anotados, eles são aqui, ó. O pKa é 0,23. Aqui o pKa é 0,77. E aqui o pKa é 4,75. Quanto menor o pKa, mais ácido é. Fechou? Beleza. Outra coisa. A distância do elemento eletronegativo também faz diferença. Até escrever ali, né? A distância do eletronegativo também muda a acidez, tá? Compara para mim esses compostos aqui, ó. A acidez desses aqui. Todos ácidos carboxílicos, só que aqui tem um flúor na posição 1. Aqui vai ter um flúor na posição 2, relativa, né? E aqui um flúor na posição 3, relativa. Qual que é a ordem da acidez? Aqui eu tenho acidez 1, aqui eu tenho acidez 2 e aqui eu tenho acidez 3. Qual que é a ordem da acidez desses compostos? Cara, quem que consegue deixar esse carbono mais positivo, mais fudido de elétrons? É quando o flúor está mais próximo. Ele tem mais força sobre esse carbono. Certo? Então a gente sabe que a acidez do 1 é maior do que a acidez do 2, maior que a acidez do 3. Fechou? Nada muito loucura, né? Isso a gente pode levar também para quando tu nem tem outros elementos eletronegativos. Quando tem isso aqui, por exemplo. Olha só. Aqui. E aqui. Organiza para mim aí a ordem da acidez. Organiza para mim a ordem da acidez. Olha só. Aqui eu tenho 1, tenho 2, tenho 3. Tá? Olha que loucura. Olha só. Lembra sempre que a acidez depende da estabilidade da base conjugada. Se tu tá em dúvida por conta disso aqui, cara, escreve o composto depois da reação. Escreve o composto depois da reação. Seria como? Ó. Como é que eles ficariam? Aqui. Ó, esse aqui perderia o H, perderia o H e perderia o H. Tá? Menos, menos, menos. Olha só. Agora analisa a ressonância. Analisa a ressonância. Olha só. Esse aqui viria para cá e viria para cá. Beleza. Esse aqui viria para cá, viria para cá, viria para cá, viria para cá. Tá bom. Mas tu concorda que aqui, da esquerda para a direita, a minha cadeia carbônica está crescendo? Cara, quando a cadeia carbônica está crescendo, quer dizer que fica mais difícil de tu distribuir a tua densidade eletrônica pela molécula, né? Tu não consegue distribuir ela mais simetricamente, uniformemente, tá? Então, a ressonância ela vai sendo vai ficando pior. Quanto mais a molécula vai ficando grande, a
ressonância vai piorando. Então, a gente pode organizar o pKa, que esse aqui é mais ácido. O 1 é mais ácido que o 2, do que o 3 de novo. A mesma ordem. Tá? Se tu for ver o pKa, é o seguinte, ó. O do primeiro aqui é 377, o do segundo 475 e o do terceiro é 487. Tá? Foi aumentando a cadeia carbônica, a ressonância foi ficando mais indiferente, assim, né? Foi ficando pior, então a acidez foi diminuindo. Tá certo? Beleza, vamos lá. Quem é mais ácido? De novo, mais um exemplo. Quem é mais ácido? Mais ácido. Tá? Eu tenho aqui H2N, H2N, H2N. Tá? Vamos se ligar aqui no carbono com ácido carboxílico. E aqui no outro eu tenho NO2. 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 E aí? Quem que vai ser mais ácido? Tá? Aqui. Beleza? Olha só. Aqui a gente já não está falando de elementos. A gente está falando de grupos. Tá? Porque aqui eu tenho o NO2. Aqui eu vou ter o O2N, né? É o nitrogênio que está sendo ligado ali. Tá? Olha só, tu percebe que o nitrogênio, ele está ligando nos dois casos, né? Nos dois casos é o nitrogênio que está sendo ligado ao carbono ali, tá? Mas beleza, eu não estou analisando agora elementos, eu estou analisando grupos. Grupos, fechou? Perceba uma coisa, que o NO2, ele é um grupo mais retirador de elétrons. Ele é mais retirador. Ele tem um oxigênio ali, ele é mais eletronegativo e tal. Ele retira mais elétrons, tá? E esse efeito de retirar elétrons, ele acaba impactando nos carbonos, que ficam mais fodidos, tá? Então, esse aqui seria mais ácido, por ter o grupo nitro, e não um grupo com H, beleza? Outra coisa que tu pode fazer, outra análise que tu pode ter. Analisa o grupo NH2, o NH2, tá? O NH2, que vai se ligar, né, com, sei lá, vai se ligar com o carbono aqui, hidrogênio, hidrogênio, e o parzinho. Qual que é a hibridização desse grupo? NH2. Ele é sp3, certo? sp3. Ou seja, ele doa elétrons. Ele doa elétrons. Tá? E agora quando eu vou analisar o NO2, o NO2 ali, como é que ele é? Ele é assim, ó. Né? NO2, e aí vai se ligar com o carbono ali, certo? O N é que tem o mais. E o oxigênio menos aqui, tá? Qual que é a hibridização dele? Qual que é a hibridização? sp2. Não importa que tenha a carga formal aqui, ele é sp2. NO2. sp2. Ou seja, recebe elétrons. Se ele recebe elétrons, ele é um grupo retirador de elétrons. Retirador de elétrons. Ou seja, ele aumenta a acidez. Então aqui a gente começa a fazer a nossa análise, que é dos argumentos que tu mais vai usar nas questões. Grupos retiradores e doadores. Grupos retiradores e doadores de elétrons. Tá? Então eu tenho aqui, ó, grupos retiradores
retiradores de elétrons, tá? Eles aumentam a acidez. E tem a nossa característica aí de ser sp2 ou sp. Tá? E aí nesses grupos tu tem o quê? Tem vários, né? Vou escrever alguns aqui só. Mas se tu pesquisar aí, tu consegue achar vários. Consegue achar todos. Nem sei se tem tudo isso, só escrevi um monte de bola. Tu tem aqui o grupo nitro, Na2. Tu tem o CN. Tu tem o X, que é um halogênio, né? Grupo 17. Tu tem o Cho. Tu tem o grupo cor, que o R é uma cadeia carbônica com carbonos sp3, né? CsP3. Tu tem o grupo carboxílico, né? O COH. Tu tem o COR. Tu tem o COX. Tu tem o N+, R3. Tu tem o O+, R2. E por aí vai. Tá? Escrevi só alguns aqui. E tu tem daí também os teus grupos doadores. Grupos doadores de elétron. Eles são os que diminuem a acidez. E tem como característica serem hibridizados sp. Tá? Aí tu tem um pouquinho menos desses aqui. Tá? Tu tem, por exemplo, o OH. O OH é um grupo doador. Tu tem o OR. Tu tem o NH2. Tu tem o NHR. Tu tem o NRR. As aminas, né? As aminas são básicas, então por isso que elas diminuem a acidez, né? Então aqui, ó, NHR, NRR, NH2. Tu tem o grupo R. Tu tem o H. Enfim, esse tipo de coisa, tá? Beleza. Outro exemplo, outro exemplinho. Quem é mais ácido? Mais ácido. Isso aqui é uma pergunta boa, é simples, mas é boa, tá? Tenho aqui este composto. E vou ter aqui também este aqui. Tá? Aqui. Ele vem. Isto. Quem é mais ácido entre esses dois aqui? Composto 1 ou composto 2? Cara, eu posso te jogar um argumento só. Um argumento só. O naftóico é mais ácido. Tá? Quem é o naftóico? É o que tem o naftaleno, né, pô? É esse aqui. O naftóico é mais ácido. Por quê? Porque ele tem mais ressonância. Ele tem mais estrutura de ressonância. Então a base conjugada dele, quando ele perde esse H aqui, ó, vai ser mais estável. Porque ele tem mais ressonância aqui, tem aqui, tem aqui. Entendeu? Ele é mais estável. E ele é mais ácido. Fechou? Justamente por isso. Tá? Cara, e agora para tu analisar a basicidade das aminas. Isso caiu no ITA também e é importante. Basicidade. Não é só de aminas, tá? Mas a gente vai usar as aminas porque é melhor. Basicidade de aminas. Cara, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ver quem é mais ácido, depois eu só inverto. Porque para ver quem é mais ácido é mais tranquilo, né? Agora, quem é mais básico é o oposto, né? É o oposto. Então vamos lá. Ó.
Vamos analisar a basicidade das aminas. Depois eu vejo uns exemplinhos melhores aí, tá? Ó, eu vou escrever aqui uma amina primária, uma secundária, terciária e quaternária, tá? A primária. Aqui. Monossubstituída, né? Aqui com R. Uma secundária. Uma terciária. E aí tem aqui a quaternária, né? Tá? Beleza. Pensa o seguinte. Como podemos argumentar aí para justificar qual amina é mais básica e qual é mais ácida, tá? Vou só fechar minha porta aqui. Beleza. Ok. Ok, vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber. A ligação NH, nitrogênio e hidrogênio, ela não é tão polarizável, tá? Se for ver a ordem da eletronegatividade, a diferença entre elas é muito pequena. É muito pequena. Então imagina, entre H e nitrogênio vai ficar parecidinho assim? Cara, não é conveniente para tu ser atacado por alguém, né? Tu não vai ser atacado tão bem por alguém, logo tu é um pouquinho mais básico, certo? Tu é mais básico se tu tem mais ligações de hidrogênio. Faz sentido isso? Faz sentido. Beleza. Uma outra coisa. A terciária, aqui ó, a terciária, ela é uma estrutura mais volumosa, tá? Porque tem 3 cadeias carbônicas aqui. Tem 3 substituintes, beleza? E aí, por conta desses radicais aqui, os elétrons, eles estão menos livres, sabe? Eles estão menos livres para doação e para reação no geral. Então a estrutura, a locomoção dessa estrutura aqui é ruim. E da quaternária, então, pior ainda. Tá? Pior ainda. Então a gente pode afirmar que essa terciária aqui, ela não fica tão livre para ser atacada. Ela ataca muito melhor. Tá? Quer dizer, desculpa, o contrário. Ela não fica tão livre para atacar alguém. Ela é muito mais facilmente atacada. Tá? Muito mais facilmente atacada. E essa aqui também, né? Essa aqui também. O cara já tá com uma carga positiva. Para alguém vir atacar aqui é muito simples, muito fácil. Tá? Então a gente pode escrever que a terciária é mais básica do que a quaternária. Tá? A gente pode falar que a quaternária é mais ácida do que a terciária, porque ela é atacada mais facilmente. Então a terciária é mais básica do que a quaternária. Beleza? Tá. Ok. E agora, deixa eu só falar aqui pra ti, né, que o R que eu escrevi, ele é um grupo doador, tá? Só pra tu não te perder. Beleza. Normalmente, né? Normalmente é um grupo doador. Nunca vai ser um grupo retirador, senão o composto é uma bosta. Beleza. Agora, é o seguinte. Vamos perceber o seguinte. Agora vamos comparar a primária com a secundária. Primária com a secundária. Tá bem? Cara, quem que é mais ácida entre elas? Quem que é mais ácida entre elas? Olha só. Se esse R aqui é um grupo doador, o hidrogênio é doador, tá? E é uma estrutura mais livre, se essa aqui é uma estrutura mais livre, a primária é mais ácida do que a secundária. Não concorda comigo? Essa aqui, ela é mais ácida do que essa, tá? Porque esse aqui está mais livre, esses elétrons aqui, ó, eles estão mais livres para serem atacados do que esse aqui. Eles são mais presos.
Então a primária é mais ácida do que a secundária. Logo, a secundária é mais ácida do que a primária. E agora para comparar a secundária com a terciária. Mesma coisa. Mesma coisa. Quer dizer, a primária com a terciária. Vamos ver quem é mais ácido entre a primária e a terciária. Né? A terciária, ela é mais ácida. Então a primária acaba sendo mais básica do que a terciária. Enfim, tu pode pesquisar aí no Google, que tem alguns estudos que falam sobre isso, impedimento espacial e não sei o quê. A ordem que tu tem que saber da basicidade das aminas, ela é que a secundária é mais básica do que a primária, que é mais básica do que a terciária, que é mais básica do que a quaternária. Tá? Se for ver pela acidez, eu acho que fica mais fácil de tu entender. Tá? A quaternária é mais ácida que a terciária, muito simples, né? Porque é atacada muito mais facilmente. A terciária, ela vai ser mais ácida do que a primária, tá? Vai ser mais ácida do que a primária, que vai ser mais ácida do que a secundária. Beleza? Basicamente isso, tá? Para finalizar, colocar em ordem de acidez, uma questãozinha do IME 2019. IME, não vou escrever, né? Quem é mais ácido? Quem é mais ácido? Vou colocar em ordem de acidez aqui, tá? A gente tem o SO3H. Eu vou desenhar de uma vez, né? Não vou ficar assim, não. Isso aqui. Tá? Que é o ácido sulfônico, esse aqui, se não me engano. Não, esse aqui é o... Esse aqui é o fluoracético. Fluoracético, isso, desculpe. Esse aqui é o ácido fluoracético. Aí eu vou ter o tricloroacético, que é esse cara aqui, que a gente até já fez antes, né? Que sorte. Aqui. A gente vai ter o trifluoracético. Que sorte, né? A gente fez antes. É muita sorte. Beleza. Trifluoracético. A gente vai ter... Quem mais? Vai ter o metasulfônico, que é esse cara daqui. Se tu não sabe os grupos de ácido sulfônico, tu tem que saber, tá? Que é o SO3H. Tu tem que saber, tá? Metasulfônico e trifluormetano sulfônico. Trifluormetano sulfônico. Aqui. Isso aqui, né? Coloca esses caras em ordem de acidez para mim. Esses 5 caras aqui, tá? Primeiro argumento. Eletronegatividade. Cara, por eletronegatividade, tá? A gente sabe que o trifluoracético é mais ácido do que o tricloracético. A gente sabe disso, né? Deixa eu escrever os numerozinhos, né? Aqui é 1, 2, 3. Aqui. Eu vou escrever como está no meu caderno aqui, senão eu vou me perder, né? O metano sulfônico é o 2. Aí, quem que é o 3? É o tricloroacético, é o 3. O trifluoracético é o 4. E esse aqui é o 5. Tá? Trifluor metano sulfônico. Beleza. Pela eletronegatividade, eu sei que o 4 é mais ácido do que o 3. Então eu vou escrever isso. 4 mais ácido do que o 3. Certo? Beleza. E analisando
esse 3 com esse 1 aqui. Será que um flúor dá conta de 3 cloros? Acho que não, né? 3 átomos de cloro acabam influenciando muito mais. Tem mais grupos retiradores, tá? Tem mais grupos retiradores do que o 1. Então eu sei que o 3 é mais ácido do que o 1. Beleza? E agora analisando esse 5 aqui com esse 2. Olha só, antes eu tenho um grupo metil aqui, né? Um grupo doador. E aqui eu tenho 3 flúors. São mais retiradores. Então eu sei que o 5 é mais ácido do que o 2. Tranquilo, né? 5 é mais ácido do que o 2. Tá? E agora como é que eu comparo o 2 com o 1? Quem eu sei que é mais ácido? Esse aqui ou esse aqui? Cara, analisa as estruturas de ressonância. Olha só o tanto de coisa que esse cara aqui pode fazer, tá? Só pelo fato de tu ter 3 oxigênios aqui, imagina se tu reage, tu perde esse hidrogênio, tá? Olha só, menos. Esse menos vem pra cá, e aí esse menos vem pra cá, e aí esse menos pode vir pra cá, e aí pode voltar, e não sei o que. Tem muitas possibilidades de ressonância, tá? No primeiro ali, porra, esqueci o nome dele, fluoracético. No fluoracético, o que tu tem? Tu vai perder o hidrogênio, e aí vem pra cá e vem pra cá, e acabou. Acabou. Esse aqui tem mais ressonância. Esse aqui é mais estável do que esse aqui. Então, esse composto, que é o nosso 2, vai ser mais ácido do que o 1. Tá aqui posta a nossa ordem. O 5 é mais ácido do que o 2, que é mais ácido do que o 4, que é mais ácido do que o 3, que é mais ácido que o 1. Fechou? E é isso. Acabou. Tá? Então assim, cara, ácidos e bases é isso. É isso, tá? Todos os argumentos que tu precisa para responder quaisquer perguntas sobre ácidos e bases na prova do ITA, tá tudo aqui. Aminos, basicidade, acidez em ácidos inorgânicos, orgânicos, tudo aqui, tá? De bandejinha para ti. Lembra que não é fácil, tá? Mas tem que saber, tem que saber. Já caiu e vai cair mais. Principalmente primeira fase. Fechou? Um grande abraço para ti aí e nos vemos. Falou!